Primeiro carro híbrido flex do mundo e o sedã médio mais resiliente do mercado brasileiro, o Toyota Corolla chega à linha 2024 com pequenas, mas importantes novidades. Mas será que essas mudanças, essas novidades são suficientes para mantê-lo atualizado? O que muda no Corolla 2024? Quais defeitos e quais qualidades permaneceram aqui nesse carro? Fica aí que hoje eu vou te contar tudo sobre ele. Mas antes eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. Não esquece também que agora a gente tem o nosso aplicativo disponível para iOS e para Android gratuitamente, é só você entrar lá na sua loja de aplicativos e baixar. Inclusive uma novidade do aplicativo é que agora a gente tem o nosso acervo digital do Quatro Rodas de volta. Todas as edições de Quatro Rodas desde 1960. Vai lá que é muito legal. Para te apresentar a linha 2024, eu estou aqui com o Corolla Altis Premium Hybrid, que é a versão topo de linha. Eu vou focar nela, mas durante o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as outras versões, para falar especificamente de alguns detalhes de cada uma. A dianteira tem uma das maiores novidades visuais dessa linha, mas talvez você nem perceba. É essa grade inferior, que agora tem essa trama mais irregular, com uns losangos ali deitados. Antes ela era toda horizontal, mas isso só muda a partir da versão XEI. Na GLI permanece a grade anterior, a grade antiga, e a GR Sport, que é essa que você está vendo aí na tela, também não muda. Nessa versão aqui também tem faróis Full LED automáticos com facho alto automático. Os faróis de neblina também são em LED. E nas Altis Premium, tanto 2.0 quanto híbrida, tem uma bordinha cromada aqui no farol de neblina. Isso é um acessório que aqui é de série, mas que pode equipar as outras versões desse carro. Para ajudar a estacionar, tem sensores de estacionamento aqui dianteiros, mas precisa tomar cuidado porque a frente desse carro é baixa e ela é bicuda, que o balanço dianteiro é um pouquinho grande e aí causa problemas como esse daqui. A frente aqui, a parte de baixo desse carro já está toda ralada. Eu peguei esse carro com só 300 km rodados e ele já estava assim, bem ralado, dá dó. De lado, o Corolla ganha novas rodas a partir da versão XEI. No caso dessa daqui, são de 17 polegadas com acabamento diamantado e o fundo preto. Os pneus também são novos e a Toyota promete que sozinhos eles conseguem 12% de economia de combustível. Isso ali pela resistência de rolagem. Agora eles têm medidas 215/50, antes eram 225/45. Mas se isso funcionou mesmo, a gente vai te falar daqui a pouquinho enquanto eu estiver dirigindo. Outra novidade tá aqui nesse friso lateral aqui, que vai até lá no fundo cromado. É um acessório para as outras versões, mas as versões Altis Premium, tanto 2.0 quanto a híbrida, assim como eu falei do farol de neblina agora há pouco, isso daqui é de série. Na traseira nada muda, ele permanece com essas lanternas que nessa versão são em LED e essa barra cromada que interliga as duas peças. O porta-malas também é o mesmo, tem 470 litros de capacidade, mais que os 466 do Nissan Sentra e bem menos que os 521 do Volkswagen Virtus, que está uma categoria abaixo. Esse porta-malas pode ser aberto por um botãozinho que tem ali em cima da placa, pela chave ou então por uma alavanca lá dentro. Esse botãozinho é meio temperamental, ele funciona quando quer, eu não entendi direito quais as situações que ele funciona ou não. E aquela alavanca lá dentro, ali perto da porta, já está um pouquinho ultrapassada, poderia ser um botãozinho. Mas é isso, vamos conhecer lá dentro do Corolla 2024 agora. O espaço aqui atrás é bom. Eu tenho aproximadamente 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e eu tenho aqui um palmo fechado para o banco da frente. Mas não é tão bom quanto se espera
de um sedã médio, até porque o Sentra tem um espaço melhor aqui e o entre-eixos desse carro é grande, são 2,70. Inclusive a gente tem falado bastante sobre entre-eixos de Corolla ultimamente por causa do BYD Dolphin, que tem os mesmos 2,70 de entre-eixos, mas tem um aproveitamento bem melhor do que o Corolla. Lá é bem mais espaçoso do que aqui. Então é até uma curiosidade, porque lá é praticamente um hatch compacto, aqui é um sedã médio, né? Deveria ser o contrário. Uma coisa que me preocupa aqui no espaço também é a altura, né? Eu tenho, de novo, cerca de 1,75, minha cabeça está bem próxima ao teto. Quem tiver 1,80 aqui já vai ter algum problema. O encosto de cabeça é embutido aqui nas extremidades. É legal que o acabamento é o mesmo padrão lá da frente. Aqui tem material macio, aqui no apoio do braço também, as combinações de cores do banco, tudo igual. E na linha 224, aqui estão as novidades. Ele ganha saídas de ar-condicionado, duas saídas, né, para os dois lados, e duas portas USB-C. Agora vamos ver lá na frente como que ele é. Aqui eu te lembro que a gente está na versão mais cara do Corolla, a Altis Premium Hybrid. Então tudo que tem aqui é o de melhor em equipamento, em acabamento. Mas muitas dessas coisas já são de série em todos os Corolla. Acabamento, por exemplo, é sempre bom em todas as versões. Essa parte de cima aqui é macia, emborrachada. Aqui também é almofadado. Essa parte aqui das portas, aqui o apoio de braço. Então tem um bom cuidado, uma boa construção, os encaixes são bons. E essa combinação aqui de duas cores, esse creminho com cinza, dá uma sofisticação necessária aqui para o interior desse carro. A central multimídia é nova, tem 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E como você deve estar conseguindo ver aí desse ângulo, não tem mais aquele prolongamento aqui atrás, que virou chacota no lançamento desse carro, que o pessoal falava que era uma TV de tubo. Agora não, agora é a telinha flutuante aqui mesmo, mais fininha. Passando aqui para baixo tem os comandos do ar-condicionado, que é de 2 zonas, automático, digital. Mas aqui tem os modos de condução, tem o EV, os Drive Modes. Aqui o carregador de celular por indução. O volante, eu acho que é a parte mais ultrapassada do interior do Corolla. Já tem uma carinha de que está na hora de mudar. Os botões aqui já não tem mais aquela modernidade. Esses botões e alguns outros botões espalhados aqui, na verdade. Esses aqui embaixo é aquele tipo de botão que você sente até no toque que já está ultrapassado. Agora falando sobre a maior novidade interna do Corolla 2024 é o quadro de instrumentos, que agora é totalmente digital. É uma tela de 12,3 polegadas, com uma imagem muito boa, uma leitura bem fácil e tem personalização limitada. Não é que nem alguns quadros de instrumentos que você muda ali para mapa, nada disso. Aqui tem 3 seções e no meio delas você consegue mudar as informações que você vê. Então você consegue ver o fluxo de energia, se você está usando motor a combustão, o elétrico, se está carregando a bateria. Consegue ver ali, por exemplo, a relação de direção EV, o quanto você está usando dos motores elétricos, consegue ver consumo, a música que está tocando, enfim, você consegue configurar isso tudo aqui. O único problema que eu vi nele é o marcador de combustível. Ele é bem impreciso, cada hora ele sobe, baixa um pouquinho, isso gera uma sensação de insegurança. Aí o quadro antigo do Altis, que tinha mostradores analógicos com uma tela de 7 polegadas, foi lá para o GLI, para a versão de entrada, porque esse quadro de instrumentos aqui está presente a partir da versão XEI. Lembra daqueles acessórios que eu falei lá fora? Os frisos, a bordinha cromada no farol de neblina? Também tem aqui dentro. Fica aqui embaixo, perto da soleira, tem algumas luzes. Isso daqui também são acessórios para outras versões mais de série nos Altis Premium. Agora falando de equipamento, o Corolla tem de série 7 airbags, câmera de ré, teto solar elétrico e o banco do motorista com ajustes elétricos. Ele tem também, além de outros equipamentos que eu já fui falando durante o vídeo, o pacote Safety Sense, que é aquele pacote de itens mais tecnológicos de condução, de segurança,
que inclui piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado. É um bom pacote de equipamentos, mas faltam alguns itens um pouco mais tecnológicos. Por exemplo, mais câmeras laterais, câmera dianteira. Falta aqui também um freio de estacionamento eletrônico, que esse daqui também já está um pouquinho defasado. Então, principalmente considerando o preço, mais uma vez eu vou falar sobre o preço mais para frente. Agora é a hora que eu falo sobre mecânica, sobre dirigibilidade, desempenho e principalmente sobre o consumo, que é o chamariz do Corolla híbrido. Vamos lá? O Corolla 2024 segue com as mesmas opções de motorizações, ou seja, ele tem um 2.0 flex aspirado nas versões mais baratas e o conjunto híbrido, que no caso equipa essa versão aqui. O 2.0 nessa linha 2024 passou por uma atualização para ficar um pouco mais econômico. A gente ainda não testou esse carro para atestar se realmente ficou mais econômico, mas ele passou a ter 175 cavalos de potência e 21,3 kgfm de torque, independentemente do combustível utilizado. Isso quer dizer que ele perdeu 2 cavalos quando abastecido com etanol. Antes ele chegava a 177 cavalos. Mas aqui a gente está falando do híbrido. Nesse caso a combinação é feita entre um motor a combustão, um motor 1.8 aspirado flex de 101 cavalos de potência e 14,5 kgfm de torque, e 2 motores elétricos que somam 72 cavalos e 16,6 kgfm. Essa potência somada é de 122 cavalos e isso não passou por alterações, diferente da versão 2.0. O câmbio aqui é sempre um CVT. Esses motores, o combustão e os elétricos, tem o gerenciamento ali automático, então é o carro que vai decidir como vai ser essa demanda. O elétrico, os dois elétricos vão funcionar ali em velocidades mais baixas, na cidade, anda e para. É focado mesmo para uma condução urbana. Então funciona quando você pisa bem leve no pedal e velocidades mais baixas também. Um pouquinho mais que você pisa, o combustão já entra em ação, inclusive ele liga de forma bem discreta. Aí ele já entra em ação, ou então em velocidades mais altas, ou num aclive, por exemplo, mesmo na cidade, velocidades mais baixas. Se você está ali com o elétrico e começa a pegar um aclive, ele já liga o combustão, porque ele sabe que nessas situações vai precisar de mais força. Então aí o elétrico não vai dar conta, porque quem manda aqui é o motor a combustão. Ele é quem está mais preparado para situações de mais força, de mais desempenho. É bem diferente do Honda Civic, que lá quem manda é o elétrico, lá tem um funcionamento bem diferente. Inclusive tem vídeo do Civic e do Accord, que tem os mesmos sistemas aqui no canal. E esses motores podem funcionar de algumas formas diferentes. Pode funcionar só o elétrico, só a combustão, os dois combinados, ou o combustão pode funcionar para tracionar as rodas e ao mesmo tempo carregar a bateria. É o caso de agora. Agora eu estou andando só com o motor a combustão ligado. Ele está tracionando e está enviando energia para a bateria. Se eu piso um pouquinho mais, agora eu estou andando com os dois motores, com combustão e com o elétrico. E aí é a situação que você vai ter um pouco mais de desempenho. Eu falei sobre o motor a combustão carregar a bateria. Essa bateria é bem pequenininha, ela tem 1,3 kWh, comparando com um carro elétrico, por exemplo, o Dolphin. Lá são 44,9, aqui é 1,3. Então é uma bateria bem pequenininha. No começo eu até achei que esse carro aqui poderia usar mais o elétrico. Poderia, mesmo você pisando um pouquinho mais no acelerador, na velocidade um pouquinho mais alta, ele deveria usar. Só que aí quando a gente vê o tamanho dessa bateria, faz muito sentido, porque ela não aguentaria uma condução por mais tempo no elétrico. Mas você consegue forçar um pouquinho isso com o EV Mode. Tem um botãozinho aqui que ele vai forçar um pouquinho mais o uso do elétrico. Só que aí de novo, se você pisar um pouco a mais aqui no acelerador, ele vai desligar esse modo sozinho e o combustão vai entrar em ação. A recarga da bateria é feita além do motor a combustão, que vai enviar energia. Ela também é feita
pela desaceleração ou pelas frenagens. Então ele usa a energia cinética gerada ali para transformar em energia elétrica para a bateria, como acontece em qualquer híbrido, qualquer elétrico. Só que aqui, como a bateria é pequenininha, ele carrega de verdade. Nos elétricos você precisa de uma serra muito íngreme ali por muito tempo para ver um resultado disso. Aqui não, aqui você vê no dia a dia mesmo ali, um pouquinho mais que você freia, a bateria vai carregando. Tudo isso é feito para que o Corolla tenha um bom consumo, e aí ele realmente consegue. Nos nossos testes feitos com gasolina, ele chegou às médias de 18,1 km por litro na cidade e 15,7 na estrada. Aí eu te recordo que nos híbridos o consumo é bem melhor na cidade, porque é, de novo, a situação onde ele usa mais o motor elétrico. Na estrada, como eu estou aqui agora, ele vai usar bem mais o combustão, vai gastar mais combustível do que na cidade. E aí lembra que eu falei lá atrás sobre os pneus desse carro aqui, que eles mudaram prometendo 12% de economia de combustível? Então, aqui nos nossos testes, pelo menos, isso não apareceu. Pelo contrário, esse carro aqui gastou mais do que no nosso teste anterior feito com um Corolla com os pneus antigos. Lá, na época, ele fez 20 km por litro na cidade e um pouco mais de 18 km por litro na estrada. Só que todo esse foco no consumo prejudica o desempenho. O Corolla híbrido definitivamente não é um carro focado em boa performance. Também nos nossos testes ele foi de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos. É um número bem grande, bem considerável. Inclusive é um tempo pior do que a aceleração de um Onix 1.0 aspirado, que fez em 13,2. Então, mas tudo bem, não é a proposta. A própria Toyota divulga que esse carro aqui é para consumo. O 2.0 sim, aí tem um desempenho mais interessante. Durante as acelerações aqui a gente sente essa falta de fôlego dele, apesar do elétrico empurrando. Dá para sentir o torque instantâneo ali do elétrico. Mas ele não deslancha, e o motor, a combustão invade, o ruído do motor a combustão invade um pouquinho a cabine aqui. Isso independente do modo que você escolher. Ele tem 3 modos de condução: normal, eco e o Sport. Isso além do modo elétrico ali que eu falei agora há pouco. Agora, falando sobre a dirigibilidade do Corolla, eu costumo dizer que tem alguns carros que a gente só entende a boa fama quando a gente tem um contato mais próximo ou quando a gente dirige. E o Corolla é um desses casos, porque ele é bom para todo mundo aqui dentro, para o motorista e para os ocupantes. A suspensão dele é muito boa, tem aquela rigidez necessária para um sedã, para ser um carro estável numa situação como eu estou aqui na estrada, em velocidades até bem mais altas do que eu estou aqui. Ele permanece colado no chão, ele não dá o mínimo sinal de instabilidade. Então, isso ele é impecável. Só que apesar dessa rigidez, entre aspas, ele é muito confortável. Ele passa ali por asfalto mais prejudicado sem nenhum problema, sem dar pancada seca, nada disso. A direção aqui, claro, passa longe de ser esportiva, mas ela é leve, ela é relativamente direta. É uma condução que chega a ser até prazerosa, mesmo focando no conforto. Ele é daquele tipo de carro que você pode viajar por horas e horas e horas que não vai se cansar. Isso eu estou falando, de novo, de motorista e de todos os passageiros. O Corolla 2024 parte de 148.990 e vai a 182.990 com motorização 2.0. Com motor híbrido, ele começa em R$ 187.790 e vai aos R$ 198.890, como é o caso dessa versão aqui, a Altis Premium Hybrid. Caso esses preços mudem quando esse vídeo for publicado, eles aparecerão atualizados na parte de baixo aqui desse vídeo. É caro, mas o Corolla tem um público extremamente fiel, é um dos carros com o público mais fiel do mercado brasileiro e eles pagam por isso. E a Toyota sabe disso e sabe que o Corolla é um carro que se vende praticamente sozinho, sem muito esforço por parte da marca. Mas caso você não faça parte desse público fiel,
tem uma outra opção no nosso mercado muito interessante, que tem até alguns atrativos a mais que esse aqui, é o Nissan Sentra, que na versão topo de linha, mais completona, sai por R$ 174.990. É um preço bem mais atraente. Agora é a sua vez de falar o que você achou do Corolla 2024. Fez sentido essas mudanças? Deixaram esse carro mais atraente? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Não esquece também que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!